Olá, nesta segunda parte da conversa com Alexandre Lourenço e Fernando Leal da Costa, comecei por perguntar aos convidados porque é que o SNS funciona de maneira diferente em diferentes zonas do país. Porque é que aparentemente funciona pior na região de Lisboa e melhor na região centro e na região norte. Falámos também sobre as unidades locais de saúde, as ULS, que foram uma das medidas do governo anterior para tentar reformar o SNS. Será que foi uma boa ideia? Será que tem sido bem aplicada? Isto levou-nos às questões da governação do SNS, que é uma organização muito grande, o que cria muitos problemas de governação, mas alguns dos quais podiam ser resolvidos com pequenas medidas inteligentes. Falámos também sobre porque é que parece haver tão pouco planeamento nesta área. Falámos sobre como são feitos os programas dos partidos e como eles muitas vezes não planeiam as coisas como deviam. O próprio Estado tem plano a longo prazo, por exemplo, o Plano Nacional de Saúde, de que nós falámos, mas a verdade é que é um plano bom, mas sobretudo um plano mais a longo prazo, não tanto focado nas soluções para os desafios atuais do SNS. Falámos também sobre outros desafios, como lidar com o aumento do papel dos privados e dos seguros de saúde, e terminei com uma provocação aos convidados. Perguntei-lhes o que é que fariam se fossem, no caso de um deles, se voltasse a ser Ministro da Saúde e tivesse o poder de tomar decisões nesta área. Esperem pelas respostas que vale a pena ouvir. Esta foi uma conversa bem longa, tirando partido do tempo que os podcasts nos dão, mas mesmo assim, num tema desta dimensão, vão ver que ficaram imensas coisas por discutir e talvez volte a fazer um episódio sobre este tema. Até lá, espero que gostem e voltamos a ver-nos no próximo episódio. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Tenho uma pergunta que está relacionada com essa que eu queria muito fazer, que é: nós, quando falamos do SNS, parece que estamos a falar de um monolito, não é? De uma coisa que é igual em todo o país. E se há área que não é igual em todo o país, é esta, São não é? as necessidades, sim. Não, e a própria performance do Sim, sistema, sim. não é? Do Serviço Nacional de Saúde. Basicamente, desde o norte até Coimbra, nós temos um tipo de performance muito boa. Quer dizer, eu vou dizer isto em traços gerais pelo que me parece ser. Depois a coisa vai deteriorando, começamos a ter graves problemas em Lisboa e depois no sul, eu acho que ainda é pior do que em Lisboa. Ou seja, há aqui uma variância. Foram as coisas do Isso, se Alentejo. estivermos a olhar, Sim. isso se estivermos a olhar para a variável tempo de espera, porque em termos daquilo que é a produção de atos, não é inteiramente verdadeiro. Ou seja, o que nós temos em Lisboa, e claramente pior ainda no Algarve em algumas áreas, é incapacidade de responder a picos de procura e incapacidade de responder em algumas áreas específicas à procura crónica persistente por falta de meios. Não quer dizer que a qualidade da produção e o volume de produção seja pior a sul do que a norte. O que nós temos é um fenómeno que também não é um fenómeno despiciente para esta conversa, que é de se olharmos para a concentração da população acima do Douro vis-à-vis abaixo do Tejo. Nós temos necessariamente a sul do Tejo uma população muito mais dispersa, isolada e até porventura envelhecida, ao passo que a norte temos uma população mais concentrada numa área territorial menor e com vias de comunicação eventualmente até se calhar mais eficazes, e o simples facto de haver uma maior densidade populacional cria condições para que haja dentro das próprias comunidades níveis de interajuda maiores do que aqueles que existem quando olhamos para populações dispersas, envelhecidas, em situações de abandono territorial. E Mas o que sempre acontece, foi assim, não é? Claro, Agora, mas o que acontece é que nós temos uma franja do país, em particular na beira interior, junto à fronteira, na raia fronteiriça e a sul do Tejo,
onde nós encontramos índices de abandono, e na Serra Algarvia, nomeadamente, encontramos índices de abandono, entre aspas, populacional muito maiores do que aqueles que nós temos numa população que está altamente concentrada em torno de Lisboa, em torno do Porto e depois na mancha urbana que vai até... Mas aqui, em muitos aspectos, é falta de ajustamento das políticas e das formas como elas estão a ser ajustadas. Por isso é que o país não é todo igual. Eu até acredito, eu acho que o Norte tem razões até históricas da forma como a própria região de Saúde Norte foi organizada. Em Lisboa está-se a discutir questões como a urgência metropolitana, quando no Porto foi resolvido há 20 anos. Portanto, há matérias que foram resolvidas porque no Porto era mais fácil resolver não, isso sem dúvida, do que porventura em Lisboa seria. Mas que também não se tomou essa iniciativa, não é? Foi tomada lá e aqui não. As pessoas acomodaram-se, há aqui um problema de acomodação. As pessoas acomodaram-se e a partir de normalmente deixaram que fatores externos ao bom senso acabassem por controlar o sistema. E quando é preciso agora mudar alguma coisa é complicado. Repare, se nós quisermos olhar para as grandes metrópoles europeias, nós vamos encontrar em cidades de grande volume populacional e extensão, como Paris ou Londres, o número de serviços de urgência a determinadas especialidades menor do que aquilo que existe em Lisboa. E eles vivem bem com isso e não é aí que há problema. E, portanto, é claramente uma questão de organização. Agora, quando você vê esta discussão que houve, não interessa a bondade ou não do mesmo, mas a ideia, toda ela, é uma ideia de responder a uma necessidade de concentração de urgências obstétricas. E nós vemos uma dificuldade extrema por parte dos meus colegas em deslocarem-se 20 ou 30 quilómetros para fazer um serviço de urgência, quando em condições normais, se calhar, não se importariam de fazer isso, para ir trabalhar num outro hospital, enfim, em função de eventualmente melhores condições. Há aqui qualquer coisa que está errada. Mas que é o quê? Porquê é que eles não vão? Não gostam por variedíssimas razões, nomeadamente porque as pessoas desconfiam do sistema, que esse é que é o grande problema. As pessoas têm muito medo, em alguma forma, de trabalhar em condições que não controlam, com pessoas que não conhecem, eventualmente... Mas podem ser efeitos mitigados. Eu creio que muitas vezes isso pode ter por exemplo, mitigado. as equipas serem do mesmo hospital e fazerem, por exemplo, os turnos da mesma equipa. Há formas de mitigar este efeito. Eu acho que tem que ser a falar para as pessoas. Quando as pessoas protestam, a priori, antes sequer de avançarem com medidas... Mas vimos isto quando foi também há 20 anos. Claro. O encerramento de urgência. Mas a questão do sistema eu acho um tema importante, até porque, como todas as boas explicações, não explica só isto, explica uma série de... Não, mas há conveniências. Eu creio que até na área da obstetrícia existem problemas graves que têm sido identificados há muito tempo e que há pequenos ecossistemas em cada organização que levam a este tipo de comportamentos. Aliás, explica, por exemplo, porque é que nós hoje, há uma discussão aqui hoje, porque é que o setor privado tem 80% de cesarianas, taxas cesarianas, que nós sabemos que têm um efeito quer nos recém-nascidos, quer na vida adulta, na emergência de doenças crónicas e até na própria grávida, nos riscos para o recém-nascido e para a grávida. E claramente nós percebemos duas coisas. Primeiro, não vale a pena estarmos com meias palavras. Isso responde à comodidade do médico. À conveniência, não é? É melhor programar um ato que eu já sei que vou lá e faço 2 cesarianas ou 3 seguidas e a seguir vou dormir, do que estar na dependência do trabalho de parto iniciar-se às horas que for e eu ter que eventualmente estar disponível para poder acorrer a uma necessidade, nomeadamente fazer uma cesariana de urgência, que pode eventualmente acontecer. E o problema também aqui se prende, porque do meu ponto de vista, e aqui é uma crítica que tenho que fazer ao setor privado, é que a própria remuneração por parte das companhias de seguros não olha a isso, ou seja, o pagador, neste caso, não se importa de pagar gato por lebre. Ou seja, está na disposição de não fazer o controle da necessidade do facto. E, portanto, é estranho quando as próprias companhias de seguros não acham estranho estarem a pagar 80% da atividade de parturientes sendo cesarianas à revelia de tudo aquilo que seria expectável em termos epidemiológicos, da prática comum em todo o mundo. Para além dos riscos para o futuro. Os riscos para o futuro, tudo aquilo está tudo errado. Eles pagam mais. Trata-se, o que está aqui em causa é que os seguradores pagam mais por cada cesariana do que um parto natural. Sim. Pagam mais do que por um parto natural. Mas sendo que há países, por exemplo, que se evoluiu para pagar exatamente o mesmo. Podia ser o facto dos médicos poderem fazer mais cesarianas. Não, todos os incentivos existem a favor da cesariana. Está tudo errado. Certo. Está errado. É fácil de perceber, está errado. Agora, quando tudo existe
quer da conveniência, quer da própria remuneração, no sentido de favorecer um ato que é clinicamente menos recomendado para aquela circunstância, as pessoas entendem que são capazes de controlar os riscos e vão para essa situação. Sucede que aqui também há um outro problema, nomeadamente educação da população. O consumidor, neste caso a grávida, não está suficientemente desperta para o facto de poder dizer ao médico: olha, desculpe lá, vai fazer uma cesariana, vai fazer a sua mulher. É a grávida que vê no podcaster a dizer que é bom fazer cesarianas. Não precisa disso. Muitas vezes é um podcaster que diz à grávida que é bom fazer cesarianas por razões estéticas. Aqui é o contrário, mais, aqui é o podcaster a dizer às grávidas: tenham atenção. Tal influencer que vai dizer isso. Que não se deixem enganar, porque cesariana tem indicações precisas, e de riscos conhecidas há muitos anos, e que fora dessa indicação não devem ser praticadas. E riscos de saúde gravíssimos associado à cesariana, asma, diabetes, a prevalência que é muito mais elevada em crianças que tenham mas isso está publicado, toda a gente sabe isto. Quer dizer, toda a gente não sabe, devia saber. Sim, mas é informação pública. Mas voltando à questão do território, porque parece-me que é relevante desta necessidade de ajustamento do território. Eu como Presidente da OLS Coimbra, nós fizemos algum perfil de saúde e percebemos uma pessoa que mora na Pampilhosa da Serra demora 1h30 a chegar a Coimbra para obter acesso a cuidados de saúde. É um problema, e o índice de envelhecimento muitas vezes destes concelhos mais periféricos é realmente muito elevado. Portanto, há uma necessidade de reajustamento da resposta que, num meio urbano como Coimbra, é completamente diferente de prestar em Oliveira do Hospital, ou mesmo em Mira, que já está do lado do Atlântico, não é só do lado da Serra, mas particularmente, por exemplo, nos concelhos até de Leiria, que estavam dentro da influência da ULS Coimbra, que são os concelhos que todos conhecem hoje, pelos fogos, pelas tempestades, Petrógão, Alveiazer, Figueira dos Vinhos, Castanheira de Pera. Há uma série de anos havia muita falta de médicos. Mas já não existe. E porquê? Por exemplo, Castanheira de Pera estava há 20 anos sem médico de família. E foi feito um trabalho entre o Conselho de Administração e as autarquias para encontrar soluções, e hoje em dia tem cobertura total de médico de família. É interessante que esta é todos diriam, isto é uma região que ninguém quer vir trabalhar, e encontrou a solução. Hoje todos têm, até Castanheira de Pera, que já não tinha médico, como disse há pouco, há 20 anos, não tinha médico de família. Em 2011, 2012 era uma zona. Mas este trabalho que foi feito conjunto, que vem desde acompanhar os médicos internos, a conhecerem o território, os próprios presidentes da Câmara terem uma atitude proativa para acolher os jovens médicos, até se cria aqui uma distinção entre o que é o resto do distrito de Leiria, que mais a sul, mais desenvolvido, e que não conseguiu ter este tipo de sucesso. E foi um trabalho feito conjunto, e esta importância das autarquias e dar condições aos próprios médicos para trabalharem nestes locais é essencial. Portanto, é possível resolver os problemas, quando muitas vezes achamos que não conseguimos, e que eu confesso que mesmo quando iniciei funções quase dava por perdida encontrar médicos para esta região, porque era muito mais difícil. Muito complicado. E hoje em dia tem cobertura total de médico de família, portanto mais de 95% da população coberta com médico de família. Mas isso exige realmente este trabalho conjunto com as autarquias. Mas evidentemente, o meu ponto aqui, voltando à questão do desenho do SNS, é que o desenho deve ser ajustado às realidades locais. E muitas vezes as realidades locais vai ser quase município a município, muitas vezes freguesia a freguesia. Nós não podemos ter esta lógica centralista de definição de regras e de forma de funcionamento a nível aqui da João Crisóstomo, que é onde está sediado o Ministério, por enquanto, o Ministério da Saúde. E esta lógica das ULS vinha, ou em tese, veio muito... Isso. Vem procurar resolver isso, que não necessariamente resolve. Se já explicámos o que são ULS. Os ULS na prática temos hospitais e temos centros de saúde e cuidados de saúde primários, na prática vai gerir, a mesma organização é gerida pelo mesmo... É incorporá-los todos no mesmo sistema. E de uma lógica de saúde de base populacional, ou seja, vai gerir a saúde de uma determinada população num espaço geográfico. Evidentemente os hospitais com mais diferenciação continuam a ter áreas de influência secundárias e terciárias, mas na prática passam a ter uma influência direta sobre a saúde e a gestão da saúde de uma população específica. Em tese isto funciona. É uma boa ideia. A questão aqui, muitas vezes, é que tem que existir um alinhamento muito grande entre todos os atores para que isto possa funcionar e capacitar a própria gestão para que isto funcione. Um bom gestor de um hospital não é um bom gestor de uma OLS. As competências são diferentes. E aí eu creio que há aqui graves problemas, que é mesmo de alinhamento. Quer dizer, de quem é que é o do governo, que tem que estar alinhado para o modelo,
no caso a Direção Executiva, a Direção-Geral de Saúde tem que estar alinhada para o modelo e depois tem que escolher pessoas corretas, adequadas para gerir este modelo. Até porque ele é muito mais complexo do que unicamente gerir cuidados de saúde primários ou gerir hospitais, até porque o nível de partes interessadas é muito maior, a complexidade é maior, o número de pessoas é maior, o número de pluriatores é bastante mais difícil de conciliar. Então, se calhar, implementar esse modelo abruptamente como foi feito, talvez não tenha sido uma boa ideia. Não, ou seja, não sendo um bom modelo em tese, ou ser implementado tão rapidamente... já vinha sendo desenvolvido desde 99. O modelo não deveria ter sido, do meu ponto de vista, é a minha opinião, e já o disse e já o escrevi, eu penso que o modelo em tese é uma boa ideia. Acho que o modelo não deveria ter sido generalizado tão rapidamente como foi, essencialmente por duas razões. E porventura são razões relativamente comezinhas, mas que são importantes. A primeira, não tinha sido feito com a profundidade necessária. Já para explicar às pessoas, as ULS têm no essencial, como base da sua lógica de financiamento, o princípio da capitação, ou seja, a ideia de que a ULS é remunerada em função de um risco estimado que vai custar a saúde de cada pessoa que aquela ULS cobre. Ora, este cálculo do valor de risco de potencial despesa para a população coberta por aquela ULS, e ainda para mais tendo em consideração que alguns hospitais têm que ter zonas secundárias e terciárias de captação, não foi, do meu ponto de vista, suficientemente bem feito, porque não houve tempo para isso. Será corrigido, terá que ser corrigido, mas esse é um problema que não foi, do meu ponto de vista, devidamente acautelado. E o segundo problema é que não foram criados mecanismos de articulação que pudessem ter sido testados e aplicados depois às OLS. OLS que foram criadas de um dia para o outro, em janeiro, sem que os mecanismos de comunicação, nomeadamente a nível do processo clínico, que é a coisa mais básica, estivessem assegurados entre os centros de saúde e o hospital. Isso criou enormes problemas e, portanto, eu teria sido, mas também compreendo a necessidade de dar um passo em frente, como tudo na vida, eu teria sido porventura mais cauteloso. Acho que, dito isto, não me parece que tenha sido errado evoluir para um modelo de ULS que necessariamente terá que vir a ser ajustado, enfim, consoante as necessidades. E agora é uma oportunidade de fazer aquilo que o Alexandre estava a dizer. Nós percebermos em cada região do país qual é a melhor maneira de dotar a QLS dos meios necessários e necessariamente, enfim, ajustar o financiamento às suas necessidades. Depois, há uma outra coisa que é, obviamente, naturalmente consequente disto. Nem todas as ULS têm que ter necessariamente a mesma carteira de serviços. E é aqui que entra a tal lógica das áreas de cobertura secundária e terciária a partir de determinados centros que terão que necessariamente continuar a concentrar determinado tipo de respostas que necessariamente não podem estar, enfim, à porta de cada um. É uma evidência por questões até de voltando à questão a questão do financiamento não parece premente no sentido de ter que ser resolvida pelo que há sempre um problema de financiamento no SNS, não é uma coisa nova e geralmente o que foi aplicado foram custos históricos às organizações. Mas sei que é algo que tem que ser resolvido. Pois. Eu creio que o grande problema é a questão mesmo gestionária, ou seja, as políticas são definidas a nível central e há uma política, a questão é se o sistema está preparado para acomodar essa política e implementar essa política. E a mim parece-me claro que existe um desfazamento muito grande entre as competências. Sou daquelas pessoas que acredito que existe cada vez mais um distanciamento entre as competências necessárias para gerir uma organização desta complexidade e as competências existentes. Quando nós adicionamos o modelo LS, isto ainda vai aumentar esta distância. E eu creio que hoje mesmo a capacidade do setor público para atrair bons gestores para as suas organizações é cada vez mais limitada por várias horas de razão. Há pouco tempo aí não tenho dúvida que a remuneração entra de forma muito e cada vez atraímos menos pessoas, talvez com menos capacidade para este tipo de organizações. Quer dizer, um presidente do Conselho de Administração, eu dou o meu exemplo, estava no 600, na ordem de 600 pessoas. Haviam 600 pessoas a ganhar mais do que eu na organização. Portanto, não... É isso, eu creio que para o risco, para toda a complexidade, é evidente que tem que existir outro tipo de abordagem. É uma função negligenciada.
Não, é totalmente, e que me parece aqui negligenciada até pelo alinhamento que deve existir, que deve-se apresentar na remuneração resultados. e é negligenciada num fator de risco que não está suficientemente bem ponderado. Neste momento, ser Presidente do Conselho de Administração do LIS é uma profissão de risco. Por variedíssimas razões, nomeadamente porque acaba por ter que assumir um conjunto de riscos, nomeadamente face ao Tribunal de Contas e outras entidades, em que é chamado a responder com o seu património pessoal. Ora, a partir do momento em que isso é assim, é normal que as pessoas comecem a pensar 2, 3, 4, 5, 20 vezes antes de aceitar um lugar desses. Não, e reparem, qualquer médico numa organização vai ganhar mais que um diretor clínico. Portanto, eu creio que tem que ter muitas limitações, tem compatibilidades, tem limitações de atividade. Portanto, não me parece... mas eu nem iria tanto... É evidente que há um problema de remunerações, mas há um problema claro... Mas há um problema também claro, e depois politicamente é difícil defender isto, porque estão a pagar aos gestores, a aumentar os salários aos gestores, estão a pagar como ao Primeiro-Ministro, o valor, portanto, esta conversa toda. Mas parece-me que aqui há mesmo um problema também de competências e de alinhamento. Outros países ultrapassaram estes modelos, com criação até de pools de gestores, existindo essa possibilidade de nomeação política, mas existir, na prática, uma pool de indivíduos que pode ser nomeado para este tipo de organismos, que tem que cumprir um conjunto mínimos de competências e depois, evidentemente, o poder político. Estamos a falar de organizações políticas, tem que existir um alinhamento claro com o poder político. Até porque estão a implementar políticas que são definidas pelo poder político, e eu nem discordo disso. Agora, deve existir realmente aqui um conjunto mínimo que a CRESAP durante algum tempo fez algum tipo de escrutínio. Hoje em dia o escrutínio desapareceu, e hoje vemos pessoas completamente ajustadas para o exercício deste tipo de funções. E até do ponto de vista técnico, as organizações hoje, aliás, como grande parte dos serviços públicos, não só no setor da saúde, os quadros de intermédios, de técnicos superiores de capacidade, não têm competências necessárias, até porque, pelas remunerações que têm, um técnico superior na administração pública começa a ganhar 1.000 euros por mês e que claramente até pode estar 2 ou 3 anos e entra logo numa mobilidade porque ganha competências para exercer funções em outros locais. E estas organizações estão claramente descapitalizadas de pessoas, de capacidade gestionária. Não tem existido uma preocupação até de formar os gestores clínicos, os médicos diretores de serviço, os médicos diretores de departamento, os enfermeiros que também exercem funções de gestão hoje nas organizações. Aliás, são a profissão que exerce mais lugares, costumo dizer, que tem mais lugares de gestão dentro das organizações de saúde. E isto não tem sido acompanhado de uma preocupação grande. Quando se implementa um modelo deste, com esta complexidade, parece-me lógico que tinha que existir aqui um programa de preparação destas pessoas e das organizações, de acompanhamento, de monitorização, de indicadores, de desenvolvimento de boas práticas, de partilha de boas práticas, algo que, quase dos livros, seria necessário fazer. Quando este modelo é implementado a 1 de janeiro de 2024, há uma mudança, já estava em mudança o governo. E passou para ser outro governo. E isto leva a uma disrupção total dentro do setor e um desalinhamento grande do setor. É associado a um outro fenómeno que não é dispiciendo, que tem que ver com o facto de, entretanto, ter sido criada uma direção executiva cujo quadro de competências, logo a priori, era altamente conflituante com outras competências dos serviços de Estado, nomeadamente, neste caso, a chamada Administração Central dos Serviços de Saúde. E, portanto, houve aqui um período de confusão que não sei se já está neste momento completamente resolvido ou pacificado, que depois ainda se agravou com o facto de, na altura, aquele que era o diretor executivo, por esta ou por aquela razão, acabar por decidir, enfim, mudar de vida e desinteressar-se da continuação do programa. E, portanto, enfim, fomos todos vítimas de um conjunto de circunstâncias que eram naturais. Se desinteressou ou desinteressaram, não é? Desinteressaram. Pois, enfim, mas eu, por acaso, eu sou dos tais que defende a ideia de que ele não deveria ter continuado, ao contrário do que outros dizem. E defende a ideia que ele não devia ter continuado. Sim, dificilmente conseguiria... Exatamente, por dois tipos de razões. Em primeiro lugar, porque ele nunca conseguiria implementar o modelo dele. Acho que não teria que servir para bote expiatório. E, portanto, acho... Tem que ser um alinhamento muito grande e há uma posição que, apesar de ser técnica, tem que ter um alinhamento muito grande e de confiança política absolutamente. Com o governo. Mas isso torna-o preso ao ministro, não é? Sai o ministro, Não, necessariamente, repara, é um pouco aquilo que o Alexandre está a dizer. Isto leva-nos a outra questão. Nós, de facto, não temos, ao nível daquilo que é a administração pública, nós não temos um pool de administradores públicos, não temos um tecido forte ao nível do serviço público
que naturalmente levaria a que noutros países com democracias, enfim, mais antigas do que a nossa, eventualmente melhor consolidadas em algumas áreas, não haja dependência nenhuma do governo, ou seja, os governos vão mudando, o país vai funcionando. E desse ponto de vista, Portugal, a exemplo nomeadamente dos Estados Unidos em algumas áreas, temos ainda, só que nos Estados Unidos não tem grande problema, porque depois como tem uma estrutura federal não faz mal, porque ao nível federal aquilo depois vai funcionando. Agora, o que nós temos em Portugal é uma dificuldade muito grande em recrutar pessoas para os cargos. Muitas vezes acabamos por cometer, enfim, o pecado original de nos socorrermos daqueles que estão disponíveis do ponto de vista dos conhecimentos e indicações partidárias, e isso necessariamente tem como consequência a dificuldade de manter um elevadíssimo nível de competência que é exigível neste nível. E, portanto, é muito complicado resolver este problema. Mas repara, o Ministério da Saúde a determinada altura quase que passa a ser um organismo de recrutamento de gestores, até porque, em média, hoje em dia, o Ministro da Saúde faz a nomeação de um Conselho de Administração de 6 pessoas por semana. Sim. O que isto é perfeitamente impensável sem algum tipo de regras e que leva evidentemente depois a abusos do sistema ou o que seja. Mas eu creio que esta questão da governação é importante, e até que o grande problema aqui é que muitas vezes até dentro dos mesmos ciclos políticos nós vemos políticas completamente diferentes. Completamente. E aí sim, e esta personificação do ministro e da figura do ministro, vimos isto António Coelho Campos, Ana Jorge, vimos isto Adalberto Campos Fernandes, Marta Temido, quer dizer, dentro do mesmo ciclo político, grandes alterações na natureza. Isso é outro problema que é verdade e é realístico. E este realmente, que é um desalinhamento mesmo entre os programas e a própria ação governativa. E no setor da saúde isto acaba por ser dramático, porque há um desalinhamento claro entre o que é a componente programática. Muitas vezes me parece, como observador de fora, que nunca participei numa elaboração de um programa de governo ou de um programa eleitoral, é que existe um desajustamento muito grande, ou da preparação até dos próprios partidos para governar. Já colaborei na elaboração de 3 e, portanto, conheço razoavelmente bem os mecanismos que estão subjacentes à construção de um programa eleitoral e à construção do programa do governo. E a verdade dos factos é que, hoje em dia, com a experiência que tenho, é que, enfim, finalmente acabam por ser documentos de uma relevância despicienda ou nula. Mas revela também em preparação para gerir. Depois, normalmente, aqui acontece outra coisa, normalmente quem vai para o governo não é a pessoa, mas muitas vezes o que acontece daquilo que é hoje em dia a estrutura partidária portuguesa, aquilo que acontece é que quem vai para o governo muitas vezes não está suficientemente preparado para assumir as funções, ou seja, há um trabalho de preparação relativamente aos desafios a médio e longo prazo que nunca foi feito ou que habitualmente não é feito pelos partidos políticos. E, portanto, no caso da área da saúde, o que acontece muitas vezes, e a minha passagem pelo governo desse ponto de vista foi facilitada, porque quando chegámos lá tínhamos era que em primeira análise fazer cumprir o memorando da Troika, e portanto o programa estava escrito e nem tinha sido escrito por nós, mas tirando esse acidente histórico, a verdade dos factos, em maioria dos casos, quando as pessoas chegam ao governo, podem ter uma ideia daquilo que podem eventualmente fazer, mas o choque com a realidade muitas vezes é enorme. Em particular se, o que também muitas vezes acontece, a pessoa ou as pessoas que acabam por ter que desempenhar funções governativas não conhecem em profundidade o sistema no seu todo. E isso leva necessariamente a uma descoberta da realidade que muitas vezes é frustrante. E a conduzir um Ferrari em andamento, não é? Complicado. A conduzir um avião em andamento. Mais ou menos isso. Imaginemos as 24 horas da hora de Le Mans e quando o carro para ser substituído, sai um piloto e entra outro que ainda não sabe bem onde está a alavanca de mudança. Sim, e o piloto, quando o piloto que estava a começar a dominar o sistema é quando sai, não é? Só que aquilo é expectável que ele vá a 300 à hora e isto é muito difícil de resolver no imediato. Mas uma coisa que me espanta nesta área, e não só da governação, mas talvez na saúde mais do que noutros, enfim, na habitação também, é não haver um plano. Eu entendo que ele não existe enquanto estão a preparar planos eleitorais. Mas eu creio que o plano de todos os países, de certa forma, tem que desenvolver um plano nacional de saúde ou algo similar. Está agora para ser revisto. Não sei porque há medidas que mudam com o acordo do governo, mudam com o ministro, e parecem ser desgarradas. Mas existiu sempre uma falta de vontade também dos próprios atores. Eu já tive essa discussão quase há 20 anos, quando foi o primeiro Plano Nacional de Saúde. Sim.
que é de serem concretos no que é o Plano Nacional de Saúde. E muitas vezes são quase frases aspiracionais, vamos reduzir a mortalidade aqui, reduzir a mortalidade ali, mas não dizemos o que é que vamos fazer para atingir. Plano, certo? Não, sim, mas muitas vezes chama-se isso o plano. Não é? Eu creio que a questão aqui é o próprio plano de saúde, ou que seja, o Plano Nacional de Saúde, deve ser algo de concreto, como é que vamos implementar e como é que vamos chegar àqueles mesmo, objetivos. Claro. Portanto, deve ter projetos, tem que ter uma lógica de projeto, de gestão de projeto, de responsáveis, de metas, de tempos, portanto, tudo isso deve ser desenvolvido. E, acima de tudo, deve ter um quadro muito claro de, ao definirmos metas, qual é o caminho que vamos percorrer para chegar lá. É a ação. E isso é que muitas vezes falta, ou seja... Isso é que é o plano. Sim. As metas não são o plano, falta-nos capacidade para elencar... E de fazer essa discussão, não é? E tomar decisões que naturalmente são muitas vezes elas de natureza política, porque têm custo-oportunidade sobre outras medidas, mas essa discussão deve ser feita e muitas vezes existe uma falta de coragem de assumir qual é que é o que é que deve ser feito concretamente para o atingir. E depois chegamos a um momento na governação política do setor da saúde que ninguém sabe bem onde é que anda, onde é que está e o que é que vai fazer. Eu confesso que tenho dificuldades em perceber. E na área da saúde pública não é tão difícil assim procurar aquilo que são as melhores políticas baseadas na evidência existente para atingir um determinado objetivo. Sim. Uma das coisas que nós não temos sido capazes, e pegando um pouco nas palavras do Alexandre a propósito da experiência que ele teve com autarquias, nomeadamente para resolver um problema que eu próprio considerava insolúvel, e fico agora muito contente por saber que finalmente foi resolvido, porque já vinha do tempo em que eu passei pelo governo, era de facto caótico, ainda bem que foi resolvido. Faltam-nos aqui duas coisas muito importantes, mesmo a nível territorial, que é a incapacidade que nós temos, por um lado, de aprender com os erros e, por outro lado, de partilhar as melhores experiências. Ou seja, e este era um papel que caberia, nomeadamente, à governação, enfim, a um nível mais macro, que é identificar os sítios onde os problemas de natureza micro foram melhor resolvidos e perceber o que é que eles fizeram, o que é que não correu bem, poderia ter corrido melhor, o que é que correu francamente bem e pode eventualmente ser replicado aqui ou acolá. E isso não é feito, ou seja, o sistema, na verdade, comunica pouco entre si. E este é outro dos grandes problemas. Apesar de, eventualmente, se poderem fazer aqui ou acolá reuniões, mas a verdade é que o sistema comunica muito pouco entre si, o que é pena. E existir humildade das organizações de aprenderem umas com as outras. Eu estava presente no Conselho de Administração, recordo-me que pedi um grupo de profissionais a irem ao litoral alentejano. Sim. Que estavam, o litoral alentejano é dos hospitais mais pequenos que nós temos e até com mais dificuldades até de recursos. E foram lá aprender. E vieram satisfeitos que eles estavam a fazer melhor do que um hospital universitário, a maior organização de saúde do país. Portanto, esse tipo eu creio que muitas vezes nós temos que aprender este tipo de exemplos. Repare, nós em Portugal, quando vamos aproximar do fim, imagino eu creio que nós também temos que valorizar muito o que nós conseguimos como sociedade. Nós mesmo nestas áreas da gestão da doença crónica e tudo mais, nós temos ganhos enormes. Nós somos o país que hospitaliza menos dos países que hospitaliza menos por diabetes, por insuficiência cardíaca. Temos dados muito interessantes mesmo. Noutros casos, nós somos os países que evoluem mais na cirurgia de ambulatório. Nós temos países como a Alemanha que não se chegam nem de perto nem de longe ao que nós fazemos. Temos 70% de ambulatorização cirúrgica. Nós temos indicadores na área da oncologia bastante positivos. Sim. Temos algumas falhas, evidentemente, dos rastreios que têm que ser resolvidos e podem ser resolvidos uma lógica da melhoria da conveniência para os doentes ou para os utentes. Mas temos grandes resultados, mesmo de acesso. Nós não estamos... Eu creio que, evidentemente, temos que identificar o que está mal para melhorar. Mas nós, quando nos comparamos com outros países, não estamos assim tão mal como isso. Por isso é que começámos todos por chegar à conclusão de que não estávamos tão mal como se imaginava. Aquilo que temos é que olhar para os desafios que aí vêm, para os quais eu temo que não estejamos suficientemente bem preparados. Sim, essa preocupação e não grande. Podemos arrastar os pés. Essa preocupação grande é que realmente essas reformas, falamos há pouco, que têm mais de 20 anos, ou têm 20 anos, que foram implementadas e ficaram paradas aí. Reparem, nós hoje estamos a discutir essa rede de obstetrícia, foram feitas a redução a rede de obstetrícia foi revista nessa altura, a rede de urgências foi revista nessa altura. Este serviço de urgência... A primeira grande
grande revolução obstétrica foi feita nos tempos da doutora Leonor Beleza. Com o Benaroso, que encerrámos 200 maternidades, talvez, a nível do país. E demos um salto brutal na altura em termos de melhoria de mortalidade infantil, que continua a ser muito boa. E que já agora convirá que as pessoas, sempre que aquilo sobe meio ponto, não achem que a mortalidade infantil pirou em Portugal. A mortalidade infantil em Portugal está estabilizada num ponto onde qualquer variação provavelmente não vamos nunca conseguir melhor que aquilo. Podemos variar mais meio ponto, mais menos ponto, mas estamos numa das melhores do mundo. E dificilmente natural, digamos assim. Isso já não é problema. Quer dizer, fazer daí um problema político neste momento é querer perder tempo e latim. Há coisas mais interessantes para discutir, muito mais interessantes para discutir a nível do acesso. A rede das urgências que foi revista, as vias verdes. Eu creio que nós hoje, alguém que tenha um centro vascular cerebral tem um acesso imediato a um centro. Então, nós temos hoje respostas, quer no pré-hospitalar, muitas vezes está-se a discutir esta questão do INEM. O INEM tem feito um trabalho excepcional ao longo dos anos. É evidente que tem que ser, e isso eu concordo inteiramente, que é por termos estado estagnados tanto tempo e não percebermos que temos que mudar e temos que pensar o sistema daqui a 10, 15 anos, e o que é que queremos desse sistema daqui a 10, 15 anos, daqui a 20 anos. E é evidente que isto é mutável, até porque há uma volatilidade enorme da realidade, mas nós devíamos estar a pensar no sistema que queremos ter daqui a 10 anos. E não é só a discussão, tem que se tomar decisões agora, até porque as decisões em saúde, isso é típico dos sistemas complexos, vão ter efeitos muitas vezes imprevistos e outras ao longo do tempo, e em tempos que nós não conseguimos sequer prever. Portanto, este conjunto que me parece aqui é que sempre aquele típico, caso o buzzword, não é, das reformas estruturais, não é? Mas eu creio que há aqui uma janela de oportunidade que é curta, que é também da grande transformação que o sistema vai ter graças à introdução da inteligência artificial, da digitalização, de novos instrumentos. Existem realidades novas e até percepções novas das pessoas mais jovens, e de o sistema realmente poder fazer aqui quase o salto terreno, o leapfrogging, de passarmos para um sistema diferente. Eu creio que até em muitos aspectos a questão do SNS 24, desenvolvendo isto por uma lógica mais avançada de utilização de tecnologias, pode ser um motor de conveniência para as pessoas. Hoje em dia, até a questão da teleconsulta, até de teleconsulta aguda, é algo que pode funcionar muito bem para o SNS 24 é o exemplo típico, é facílimo, quer dizer, não direi se é facílimo, mas é claramente uma área onde é necessário nós utilizarmos capacidade automática de resposta a quizzes pré-estabelecidos através de ferramentas tais como o WhatsApp e outras que vão permitir diminuir muito a carga de intervenção do operador, que ainda hoje é enorme, e depois necessariamente geram-se. Se nós quisermos imaginar que vamos ter uma pessoa a responder a todas as chamadas, nós precisaríamos de ter call centers de dimensão... O que é estranho nisto é que a Sword Health, por exemplo, está aliás, a ajudar outros países a desenvolver sistemas estes de resposta automática, de automação. Sim. Mas esta é uma das sistemas de umas empresas tecnológicas. Aliás, a empresa tecnológica hoje tem mais mercado na área musculoesquelética a nível mundial. E que está valorizada, já não é um unicórnio, que tem quase um volume de negócios de extremo. E são empresas, por exemplo, que nós não vimos esta entrada em Portugal, quando até uma área que são as dores lombares, questões relacionadas com a reabilitação, e que não vimos uma utilização, por exemplo, do próprio sistema se ter adaptado quando outros países fizeram. Nós tivemos um fast track para a tecnologia na Alemanha, existe um fast track para a tecnologia em França, e nós hoje não temos, por exemplo, um sistema rápido de adoção de tecnologia, deste tipo de tecnologia, de novos serviços digitais no sistema português, que evidentemente tem que passar por uma lógica de regulação, até porque nem tudo é bom, mas numa lógica de acelerar essa regulação e essencialmente a aprovação deste tipo de instrumentos. E do próprio sistema como pagador adotar estas tecnologias. Que depois há uma parte de infraestrutura no edificado, nós deixámos envelhecer os hospitais em Portugal e os centros de saúde de uma forma absolutamente catastrófica, e estamos a discutir há 20 anos a construção do Hospital Oriental de Lisboa, que quando estiver concluído provavelmente vai estar obsoleto, porque vai ser construído a partir de um programa funcional que foi desenhado numa altura que já não vai corresponder à realidade quando o hospital estiver feito. Mas essa questão do investimento isto é dramático. Relevantíssimo, até porque durante muitos anos o SNS, as pessoas escolhiam o SNS, mas às vezes tinham acesso à tecnologia mais avançada, e nós passamos uma altura em que o SNS hoje já não tem, em muitos aspectos, em alguns terá tecnologia avançada, mas outros não.
E isso claramente tem um efeito também, mais uma vez, sobre a retenção de pessoas e da oferta de serviços de qualidade às pessoas. Mas eu creio que claramente, eu acho que a questão até da separação entre o que é o plano de investimentos do SNS e do que é o financiamento operacional tem que ser criado, porque tem que existir realmente aqui um plano de investimentos do Serviço Público de Saúde, essencialmente para assegurar que o Serviço Público consegue dar respostas. E daí a minha preocupação, repito, relativamente muito mais ao futuro do que ao presente. E há uma tendência que ainda não falámos, que é a par destes problemas no Serviço Nacional de Saúde, há um aumento da utilização dos privados. Ou seja... Há um estudo agora recente interessante, que é vários estudos, aliás, que demonstram, recordo agora um que li há pouco tempo, que é da questão do papel do privado na questão da equidade do acesso. E da maneira que nós estamos em Portugal, nós estamos a ter cada vez mais pagamentos diretos, o out-of-pocket payments, e isso vai levar a uma redução da equidade no acesso, e começamos quase a ter um mundo distópico em que uns têm acesso à saúde, outros não têm acesso à saúde. E com um problema colateral que acontece em muitas áreas, que é uma espécie de guetização do sistema. Não, claro. E da utilização do serviço, essencialmente, a grande defesa do Serviço Público de Saúde tem sido a utilização da classe média desse serviço, a partir do momento que deixa de utilizar e começa a deixa de apoiar e deixa de estar disponível para pagar impostos. Eu aí chamo a atenção de que, e aqui é uma falência do Estado, nós, enquanto Estado, não fazemos um controle da qualidade relativamente ao sistema público e privado que deveríamos fazer, ou seja... Há muita gente a comprar melhor hotelaria, eventualmente mais rapidez, mas o exemplo das cesarianas é paradigmático. Isso não é necessariamente associado a uma maior qualidade de serviço ou uma melhor qualidade. Pelo contrário, tem a questão de nós sabermos o índice de conversão cirúrgica, que os médicos são avaliados pelo número de cirurgias que induzem numa consulta, ou o número de exames complementares que também induzem para serem faturados. Então, há aqui realmente o sistema e a promoção da sobreprodução pelos incentivos financeiros leva aqui a efeitos sobre a saúde da população. E mais, não melhora a saúde da população. Aliás, tantos complementares de diagnóstico não necessários que são sistematicamente pedidos em consultas de sistema privado, que de outra forma não seriam no sistema público, etc. E depois alguém vai no fim pagar isso tudo. Mas aqui, de facto, as companhias de seguros, elas próprias e, porventura, o Estado, não têm um papel regulador suficientemente capaz sobre essas estruturas, porque nem sequer tem sido essa a nossa tradição. Mas a verdade dos factos é que nada contra a existência de um sistema privado complementar. A verdade é que esse sistema privado, que está a ser mais substitutivo do que complementar, não garante, ao contrário do que se possa pensar, a mesma qualidade de serviços que se exigiria para aquilo que estão a cobrar às pessoas que compram esses serviços. E um problema grave de acesso. Eu creio que uma das questões, por lá das questões da qualidade, é a questão do aumento das iniquidades. E nós vimos, e nós realmente também temos que ter, até na priorização da implementação de políticas, resolver matérias que nós continuamos a ter, particularmente se analisarmos só os 20% mais pobres, pessoas que nunca tiveram acesso a cuidados de saúde oral, que não se compreende como é que ainda não resolvemos isto. Os cheques ficam por utilizar, não é? Os cheques dentistas. Mas porque talvez também não é uma solução única. Temos que encontrar outras soluções. Os cheques, tal como estão desenhados, para poderem responder a este problema, tinham que ter outro tipo de generalização, ou porventura teríamos que ter outro tipo de resposta em algumas áreas do território, como de resto foi tentado, contratualizando diretamente cuidados. Uma convenção direta, não é? Outro aspecto aqui, por exemplo, é a questão do medicamento. Eu acho que até o governo atual fez uma medida bastante importante, que muitas vezes é pouco valorizada, que é a questão da majoração para as pessoas que são beneficiárias do complemento de solidariedade de idosos. Sim, isso foi bem feito. Portanto, há aqui medidas que são positivas, vêm no sentido, essencialmente, das pessoas mais idosas, sem rendimentos, poderem ir à farmácia e levantar sem pagar um medicamento. Então, há matérias que nós podemos procurar e encontrar aqui soluções, particularmente porque estamos a falar de uma população mais idosa, que muitas vezes que não cumpre a medicação por várias horas de razão, uma delas por não ter acesso ao medicamento, por questões financeiras, e que depois vai sempre terminar numa urgência hospitalar ou num internamento. Então, existem aqui matérias que podem ser claramente trabalhadas, mas a questão é que nós temos que perceber se a progressão do setor privado está a melhorar ou não a saúde das pessoas, ou está a melhorar o acesso à saúde. E esse estudo está por ser feito. Pois, isso é outra questão. Aliás, eu creio que era o Pedro Pita Barros que utilizava sempre a expressão que era ninguém me consegue demonstrar que o beneficiário da ADSE tem melhor saúde que o não beneficiário da ADSE. Portanto, não consigo perceber qual é que é a razão tem piores indicadores de saúde, alguém que não tenha ADSE. Nós percebermos
e esses estudos estão por fazer em Portugal. Estudar claramente quais é que são os problemas de acesso que nós temos, que sabemos isto, essencialmente pelas análises da conta satélite da saúde, mas que temos que perceber isto de uma forma mais concreta, até por algum grau de granularidade no território, para encontrarmos soluções. O que eu não posso, do ponto de vista até técnico e como cidadão, aceitar é ter câmaras, por exemplo, e tive esta discussão com alguns autarcas, porque mais uma vez, com os seguros privados falaciosos que muitas vezes as próprias autarquias estão a comprar, dizendo que estão a oferecer cuidados de saúde, que depois põem os médicos, muitas vezes com poucas competências, a fazer as avaliações dos doentes e a fazer de gatekeeper para exames e para outros níveis de cuidados. Isto Eles fazem porque as pessoas procuram. Claro que tem essa percepção, como tivemos a percepção. Eu não tenho dúvidas que as pessoas têm essa necessidade identificada de falta de acesso a cuidados de saúde. A questão é como é que nós podemos resolver isto. E certamente não é essa a melhor forma. E aí tem que se trabalhar com os autarcas também para eles perceberem que podem encontrar outras soluções. E existem, nomeadamente dar médico de família, se encontrarmos outras soluções mais económicas, mais sustentáveis no tempo e que podem melhorar a saúde efetiva da população que serve. Muitas vezes há uma grande confusão ao nível das pessoas entre aquilo que é um seguro e aquilo que é um plano de saúde. Há muita gente que está convencida que tem seguro de saúde, mas no fundo tem apenas e tão somente planos de saúde com capacidade de resposta muito limitada ao nível da medicina geral e familiar. Às vezes, a maior parte das pessoas não contratualizam sequer cuidados dentários porque são muito caros. E, portanto, até aí há um nível de desinformação muito grande por parte dos cidadãos. Mas há uma coisa que é verdade, há uma iniquidade latente a dois níveis. Por um lado, aqueles que têm maior capacidade para comprar acabam por gastar mais, nem sempre compram o melhor, e por isso também muita necessidade do out of pocket, porque depois não estão cobertos como julgam que estariam, e associado a isso há um segundo aspecto, que é um aspecto que é politicamente mais denso, que é no nosso sistema fiscal, que é eminentemente progressivo, são aqueles que mais impostos pagam, aqueles que depois vão contratar uma segunda cobertura. E aqui há um outro tipo de iniquidade ao qual nós não podemos deixar de prestar atenção, porque de facto não faz sentido que os maiores contribuintes líquidos para o serviço público sejam aqueles que de alguma forma sintam que não são suficientemente bem servidos e ainda têm que pagar mais. E portanto mas que também decorre do próprio problema fiscal do país, não é? Claro, mas é preciso chamar a atenção sem pôr em causa que muitas vezes essas pessoas estão apenas e tão somente a comprar melhor hotelaria e eventualmente maior velocidade de acesso, não estão a comprar mais qualidade nos serviços prestados. E é importante termos a noção a isso, e isso não está sequer suficientemente medido. Deixa-me, porque esse é um microtema e temos pouco tempo, eu queria encaminhar-nos para fechar, e queria-vos fazer uma pergunta até para vos dar a hipótese de reiterar coisas que já tenham dito e falar de alguns aspectos que não tenham falado. E acho que é interessante fazer o exercício típico nestas coisas, que é imaginarem-se como Ministro da Saúde, no caso do Fernando, segunda vez, né? Embora tenha tido muito pouco tempo da primeira. Mas tive lá bastante tempo, o tempo suficiente para aprender alguma coisa. Não, imaginar que tem o poder de decisão, não é? E imaginar já agora que tem o capital político também, que o Ministro da Saúde nem sempre tem. Que medidas é que vocês tomavam? Agora começo pelo Alexandre, para inverter a ordem inicial, não é? Parece-me óbvio que existe um problema da resposta à doença aguda e que existe uma percepção da população de falência do sistema por incapacidade do sistema estar a responder. Seja na área da obstetrícia, seja na área das infecções respiratórias, seja agora... E o sistema tem funcionado quase numa lógica de contínuo funcionamento em crise entre o inverno e o verão. E a mim parece-me que esta matéria pode ser resolúvel. Há demonstração mesmo em Portugal que isto é resolúvel. E existe como disse, encontrar alternativas aos serviços de urgência, aos centros de atendimento clínico, as próprias USFs funcionarem também como polos de prestação de cuidados de doença aguda, fortalecer a capacidade de diagnóstico dos centros de saúde e depois, evidentemente, os próprios hospitais conseguirem responder de forma diferente, por exemplo, e de uma forma mais organizada. Na oncologia, ter hospitais de dia que possam receber pessoas durante o período diurno ou que possam responder por telefone, por pequenas intercorrências, picos febris decorrentes da medicação, evitando que estas pessoas tenham que ir para um serviço de urgência. No caso dos doentes institucionalizados,
ter respostas, por exemplo, de formação aos técnicos das ERPIs, ter linhas telefónicas de apoio aos técnicos das ERPIs para resolver doença aguda. O que é que são ERPIs? Estabelecimentos de residenciais para idosos, os lares da terceira idade. Certo. Capacitar estas pessoas, ter linhas de apoio a estas pessoas para gerir a doença aguda no local, mesmo, um exemplo que eu vi agora há pouco tempo em Paris, da capacidade, por exemplo, de termos equipas de emergência médica que vão aos locais e rapidamente sinalizam aquele doente, não o trazem para a urgência, mas sinalizam para a hospitalização domiciliária, evitando que as pessoas tenham que ir para as urgências. O facto de nós termos que, e isto parece-me que este tipo de respostas, fortalecimento do SNS 24 até de uma lógica de teleconsulta aguda, essencialmente para uma população mais jovem que está disposta em ter uma resposta de um médico rapidamente, mesmo a automação de muitas respostas para a doença aguda. Portanto, parece-me que existe aqui um conjunto de medidas sem grande custo, que rapidamente poderiam resolver, num período de 12 meses, ou que seja, vir a resolver ou mitigar pelo menos os efeitos que estamos a ter aqui. E isto parece... Porque é que esta área também é relevante? Não é só por causa das notícias. É o facto de a conveniência hoje em dia, a valorização da conveniência por parte do cidadão é enorme. E nós temos realmente que encontrar respostas convenientes. E as pessoas conseguem perceber a mais-valia que têm de ter um serviço que funciona em rede e que lhe consegue dar respostas a uma necessidade imediata. Agora, evidente, existem outras, parece-me que aqui de médio e longo prazo, que são as questões relacionadas com a necessidade de integração da resposta social e da resposta saúde. Essencialmente o setor não contributivo da segurança social, que cada vez mais está a trabalhar em áreas de saúde, está a trabalhar em áreas comuns. E temos que encontrar respostas comuns de uma lógica local e em proximidade, particularmente com as autarquias, com as IPSS, com todos os atores que estão no terreno para resolvermos estas matérias. Eu não posso deixar também de valorizar esta necessidade de nós cada vez mais identificarmos a atividade que hoje ainda mantemos nos hospitais e tentá-la transpor para a comunidade. Isto parece-me óbvio que existe muita atividade que fazemos hoje nos hospitais, cerca de 30% das consultas externas médicas não são, e está estudado, não são necessárias nos hospitais, podem passar para os centros de saúde. Estamos a falar um terço do que é feito hoje nos hospitais pode passar para a proximidade, com maior acessibilidade. Um esforço enorme que temos de fazer no setor de digitalização e de ter uma política de digitalização e de passagem de eliminação do analógico e passar para o digital, que depois vai reforçar todos os instrumentos que temos do registro eletrónico, o saúde eletrónico, o apoio à tomada de decisão, os modelos preditivos cada vez existem mais, nós temos até atitudes proativas na resolução de casos de saúde e depois, por outro lado, uma aposta concreta na prevenção. E aí parece-me que tem que existir aqui um trabalho. Nós falamos muito da saúde em todas as políticas e muitas vezes é quase também mais ou menos uma buzzword ou algo que parece muito bem dizer, mas é claramente o Ministro da Saúde, mais do que gerir o Serviço Público de Saúde, tem um papel grande de congregação de todas as áreas da governação em função da saúde. E seja o setor da economia, seja o setor das finanças, seja o setor da educação e do desporto, que deve trabalhar em clara consonância com o Ministro da Saúde, e depois, evidentemente, todas as atividades que nós temos que promover no país e que sabemos de uma forma clara que existem benefícios, que é da promoção do exercício físico, de uma alimentação saudável, de acabar e claramente ter medidas mais, posso ser um sanitarista, mais restritivas do fumo e de promoção de uma alimentação saudável. Estas medidas têm que entrar no léxico nacional, começa-se nas escolas certamente, mas têm que passar para os adultos. Portanto, há aqui um conjunto claro de medidas que me parece que o Ministro da Saúde que tem que ter um plano. Eu tenho a perfeita noção, mas passei perto do que é a governação e trabalhei perto, aliás, com o Fernando. A governação não é fácil, mas é preciso pelo menos ter uma ideia do que é que se quer fazer. E até da minha experiência como gestor público, como trabalhador da administração pública, estes lugares são demasiado difíceis para alguém assumir estas posições sem saber o que é que vai fazer. Que vai abdicar muito da sua vida pessoal, vai abdicar muito da sua existência, da sua família, para estar a apostar em posições destas sem saber o que é que vai para lá fazer. Portanto, a minha recomendação para o próximo Ministro da Saúde, quem quer que seja, é que saiba minimamente, ou pelo menos, se não tiver uma certeza, pelo menos em 30 dias, perceber claramente o que é que vai fazer e de uma forma transparente dizer, olha, eu vou fazer isto, encontrar as alianças para o fazer, porque é preciso ter alianças, e a primeira aliança talvez seja o Primeiro-Ministro, para implementar políticas de saúde,
mas é preciso ter essas alianças. Sei que eu falava do capital político. Sim, mas que é preciso ter o Primeiro-Ministro deve estar comprometido com a governação do setor da saúde, porque grande parte destas medidas, como eu falei, e as essenciais são transversais a vários ministérios, e essas sim vão ter resultados daqui no médio e longo prazo, a 5, 10 anos. Agora, dizermos e tomarmos só o ciclo político como a nossa meta parece-me curto. Temos de planear quick wins e evidentemente ter esses ganhos imediatos e demonstrar que a política está correta, mas existe aqui uma incapacidade grande de estarmos a planear o serviço de saúde para daqui a 5 a 10 anos, mas isso deve estar na agenda e deve ser concreto, com planeamento de respostas claras, imediatas, até para ganhar mais adeptos às medidas que estão a ser implementadas. Mas é quase gerir um processo de gestão da mudança, não é? Que é necessário ter coligações que defendam as políticas e de apresentar resultados imediatos e depois consolidar a mudança. Em curto espaço de tempo, já falei mais. Foi bom. Fernando. Bom, eu, obviamente, como costuma dizer, fazendo minhas as palavras do orador anterior, de uma forma muito mais drástica, eu diria, em primeiro lugar, como já aqui foi dito, criar as condições do ponto de vista daquilo que tem que ver com a capacidade de transmissão de informação e computação, no sentido de dotarmos o país, em particular o SNS, de um verdadeiro processo clínico único, com tudo aquilo que traz de vantagens. Em segundo lugar, intervir no sentido de melhorar todo o edificado da saúde que precisa neste momento de melhoria, construir aquilo que tem que ser construído rapidamente e introduzir as mudanças de melhoria estrutural que têm que ser introduzidas onde elas precisam de ser introduzidas. Essa era a segunda medida essencial. A terceira medida passaria por, na linha também do que já foi dito, construir um plano nacional de saúde em que fosse muito claro aquilo que é o conjunto de processos que têm que ser seguidos para atingir as metas que forem pré-estabelecidas. Seguidamente tentaria criar condições para ter dois tipos de agências, chamemos-lhe o que quisermos, ou dois tipos de capacidade. Em primeiro lugar, a de poder fazer um real controle da qualidade assistencial em Portugal, e em segundo lugar, poder fazer uma real avaliação daquilo que são as necessidades em termos de avaliação de tecnologias de saúde. Se conseguíssemos fazer isto, já seria absolutamente fantástico. Mas é como diz, para poder fazer isto é preciso ter capital político, é preciso ter os meios financeiros associados necessários, porventura até nem serão muito maiores do que aqueles que hoje em dia já existem. Agora, tem que haver vontade política e não é uma matéria que, ou nenhuma destas matérias, podendo obviamente algumas delas serem resolvidas mais cedo do que outras, nenhuma destas pode estar apenas dependente de ciclos políticos, porque enquanto andarmos a tentar de alguma forma remediar os problemas que encontramos quando lá chegamos, necessariamente deixando outros por resolver ou até criando novos, nunca mais nós saímos deste ciclo vicioso. E é possível uma espécie de pacto de regime em torno deste tema? Bom, isso é a conversa, enfim, do momento. Ainda hoje de manhã me fizeram isso. Eu tenho uma visão muito clara. Eu não gosto muito da expressão pacto de regime, por acaso. Enfim, um entendimento transversal. Pacto, de acordo com o que nós quisermos. Tudo depende daquilo que for pretendido. Claro, tudo depende daquilo que for pretendido. Eu digamos que há duas formas de olhar para isto. Aquilo que eu diria um pacto passivo, que no fundo não é mais do que os atores políticos entenderem que há um conjunto de matérias sobre as quais vão deixar de fazer ruído político. Olha, aquela que eu lhe disse há bocadinho, varia 0,5% da mortalidade infantil e é logo o caos, e portanto já não seria mau as pessoas disciplinarem-se para só falarem daquilo que são dados concretos e com conhecimento de causa. E depois há aquilo que me parece mais interessante, que seria a possibilidade de termos um pacto ativo, em que, desse ponto de vista, eu penso que provavelmente aquilo que se pode tentar conseguir é estabelecer o conceito de termos para a saúde orçamentos de caráter plurianual, que de alguma forma não sejam debatidos ao cêntimo, ano a ano, cada vez que é preciso voltar a definir qual é a dotação orçamental para a saúde. Por um lado,
definir claramente do ponto de vista político o que é que o país está disposto a gastar nesta matéria e assumir depois qual é a taxa de crescimento dessa despesa que é aceitável, por um lado, e por outro lado, necessariamente, garantir que pelo menos essa despesa que é autorizada pelo Parlamento ou que seja feita, seja efetivamente feita, porque aquilo que nós muitas vezes assistimos é, na sequência daquela homérica discussão do que é orçamento de Estado, chegar a um valor de autorização por parte do Parlamento e depois na realidade a execução orçamental é muito abaixo daquilo, porque por esta ou por aquela razão o Ministro das Finanças acaba por encontrar algum subterfúgio para compensar o déficit à custa da despesa, ou melhor, se quisermos, do subfinanciamento da saúde. Ora, se houver um entendimento político que essa matéria fica salvaguardada, já seria particularmente bom, já não podemos exigir muito mais do que isso. Já dava previsibilidade, sim. Sim, para dar para esta matéria, eu creio que é bem muito difícil para mim perceber o que é um pacto da saúde sem nós sabermos quais é que são as políticas que estão em cima da mesa. E eu não me parece que, quando eu falava um pouco de termos claramente um rumo para o setor da saúde em Portugal, eu não vejo esse rumo. E pelo menos os atores não o explicitam. Podem ter alguma ideia, mas não o conhecemos, não está explícito. E realmente um pacto tem que sair não do nascimento de novas ideias, tem que sair da confluência de ideias existentes. E era muito importante perceber cada ator, particularmente os partidos políticos, o que é que querem para o setor e o que é que estão a propor. Esse é um ponto, e depois trabalhamos sobre isso e encontramos pontos em comum. Há aqui pontos em comum que parece, que o Fernando falou, que parece-me claro, quer dizer, a questão da pelo menos de termos, repare, nós temos um problema grave de subfinanciamento público do setor da saúde. As pessoas falam muito do crescimento exponencial da despesa, depois nem sequer analisaram com a questão da inflação, até a própria da despesa pública, que aliás a despesa em saúde está em linha com toda a despesa pública, que seja lá o que é que impacto, que não vamos discutir isso, mas na prática nós temos, em relação a outros países da OCDE, nós temos uma despesa pública em saúde, não é a despesa total, a despesa pública está a cerca de 2 pontos percentuais abaixo da média da OCDE. E 2 pontos percentuais... 17% no global, sendo certo que o resto é pago pelas pessoas. Da despesa primária nós estamos cerca de 12%, 13% do orçamento de Estado para a saúde. Mesmo esse valor acaba por ser, porventura nós temos um número mágico, em termos de comparação de países, que são os 15% da despesa primária do Estado ser para a saúde. Estamos, portanto, aí mais uma vez a 2 pontos percentuais. Mas mesmo do PIB e em percentagem do PIB, de acordo com a riqueza do país, nós estamos em cerca de 2 pontos percentuais abaixo. A média anda à volta dos 7 ponto qualquer coisa por cento da OCDE e a despesa em Portugal está em 5,2, 5,3, agora não sei os últimos dados, mas andará à volta disto. Portanto, nós temos uma despesa pública em saúde baixa, a despesa total elevada, acima dos 10%, e essa despesa total, qual é que é a distância entre a despesa total e a despesa pública? São os pagamentos diretos e alguns pagamentos também para seguros, mas os seguros em Portugal representam 5% da despesa em saúde, o que é um valor completamente marginal, mais 6, 7 pontos da ADSE e todos os subsistemas, portanto estamos a falar de um valor residual assumido por terceiros pagadores. Do próprio bolso são cerca de 30% das despesas. E esses pagamentos diretos. Isso é que está a conduzir Portugal a problemas de acesso graves à saúde. Nomeadamente à saúde oral, falámos há pouco, ao medicamento, a tipo de respostas, muitas vezes que as pessoas necessitam várias. O ponto aqui, se o pacto servir para termos um crescimento dizer que há um acordo para crescimento da despesa pública em saúde em determinados valores anualmente. Orçamento plurianual. Se esse é o pacto, já não é mau. Excelente. Agora, a minha questão é mais do que isso. É o que é que fazemos com esse dinheiro e com esse dinheiro e com esse aumento, o que é que nós vamos fazer para estruturar melhores cuidados de saúde para os portugueses? E isso é que devia ser a proposta que os partidos devem nos apresentar. Isso seria uma coisa que eu escrevi há pouco e ainda não foi publicado, chamando a atenção de que, porventura, e na linha daquilo que nós dissemos aqui, esse pacto para a saúde deveria estar escorado num plano nacional de saúde que fosse verdadeiramente um plano nacional para a saúde, com um horizonte temporal a definir previamente, com as tais metas, os processos e tudo devidamente orçamentado para chegarmos lá. Será fácil? Acho que não. Terminamos com esta nota de otimismo. Obrigado pelo vosso tempo. Muito obrigado. Foi muito elucidativo. Não, tivemos entretidos aqui a conversar, isto é conversa de amigos. Que não está no setor, isto é uma... Vocês começam a falar de siglas atrás de siglas.
Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.